o potencial de geração de renda do brasileiro, a capacidade de geração de renda aumentou 28%. Isso talvez se reflita o fato de que na década passada o consumo foi o que andou mais, enquanto o lado do produtor andou menos, enquanto você investiu botando crianças na escola, educando as pessoas que se tornaram chefes de família e trabalhadores hoje. Então isso explica um pouco essa defasagem entre indicadores de produtores e indicadores de consumo observados entre 2003 e 2008. Esse potencial de geração de renda ele pode ter ajudado o Brasil a sair um pouco da crise mais rápido? Você acha que tem alguma relação? Eu acho que tem. Acho que na verdade o Brasil até deveria fazer mais disso, né? Tinha que investir mais na qualidade da educação. Mas eu acho que o Brasil, ele, ao longo dos últimos 15 anos, conquistou uma série de coisas que mostra, quer dizer, numa época de crise, inclusive conquistada durante as crises dos anos 90, já descobriu uma tecnologia de como conviver com crise, etc., mas investiu em educação, e eu acho que vai ser até menos importante para a saída da crise, embora seja muito importante, muito mais para os anos que vão vir na frente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da desigualdade, da diminuição da desigualdade social, que você diz que o Brasil tem uma alavancada até superior a muitos países. Quer dizer, eu acho que se a gente for dar um tema mais importante que o Brasil mudou ao longo dessa década, que já está quase terminando, eu acho que foi a redução de desigualdade de renda. Para se ter uma ideia, a renda dos 10% mais pobres cresceu 72% desde 2001 até 2008, per capita, já descontado o crescimento populacional, enquanto a renda dos 10% mais ricos cresceu como 11%. Ou seja, se tratando do Brasil, algo especial, dado a sua história, mas mesmo em comparações internacionais. Aí a gente fez uma abertura no estudo para saber o que contribuiu para o brasileiro ter reduzido a sua desigualdade. Qual foi a renda, foi o programa social, foi o trabalho, e o resultado que a gente encontra é 2/3 é renda do trabalho, que eu acho que é um bom valor, significa que o brasileiro está gerando a própria renda dele, e 1/3 é a renda de programas sociais ou aposentadoria, assim, 17% programas sociais, tipo Bolsa Família, e 15% aposentadorias. Então, eu acho que essa redução de desigualdade foi a grande conquista da década, mas ela não é explicada por um único fator, e o fator mais importante é justamente esse fator que o brasileiro está participando, a gente tem observado um boom no mercado de trabalho, e que eu acho que não só no sentido ético, mas no sentido da satisfação do brasileiro com a vida, eu acho que é maior se ele gera a própria renda. Quer dizer que, ao contrário do que as pessoas estão pensando, não é o Bolsa Família que está onerando mais o Estado, mas sim os custos com a Previdência. Eu acho, quer dizer, que o que a pesquisa mostra, abrindo por fontes de renda, por exemplo, em nível de renda, ela mostra o seguinte: olha, se eu reajusto o Bolsa Família, o grande beneficiário é a classe E. Se eu aumento o salário mínimo, o maior beneficiário é a classe D. Se eu faço o reajuste das aposentadorias acima do mínimo, está se discutindo, quem vai se beneficiar é a classe AB. Ou seja, está falando de bolsa dos pobres ou transferências ou bolsas para os ricos, ou para os ricos em termos relativos, para a classe AB. Então, acho que é importante a sociedade, os gestores, etc., terem ciência de que essas políticas têm efeito completamente diferente em termos de desigualdade e de pobreza, e na situação atual tem um efeito diferente sobre demanda, porque o pobre ele consome toda a renda dele. Isso na situação atual, que até em situações normais não é o ideal, porque ele não investe no futuro, etc., porque tem que satisfazer necessidades básicas. Mas na situação atual, onde a gente está precisando de um ataque contra a crise, eu diria que o nosso Pelé é o mercado interno e o seu companheiro de ataque é o tostão do Bolsa Família. Eu acho que essa é a dupla de ataque, eficiente, etc., que o Brasil está permitindo o Brasil sair da crise, uma relativa, ou não ter entrado tanto na crise em função dessa configuração. Mas eu defendo muito mais reajustes transitórios ao Bolsa Família do que reajustes permanentes ao salário mínimo, e muito menos ganhos de pensões acima do salário mínimo, que não beneficiam nem a classe média brasileira. Agora, e o aumento da classe A, B, isso também é explicado pela Previdência Social?
Eu acho que sim, mas eu diria que a classe AB, esse crescimento da classe AB representa uma pujança, acho que é um valor positivo. Acho que todo mundo no Brasil, na Índia, na Belíndia brasileira, quer se tornar um milionário, quer ganhar dinheiro. Isso é um valor importante. A pesquisa mostra que esse é um valor que o brasileiro está conseguindo, não é que ele está tendo, ele está conseguindo dar, né? Está conseguindo botar dinheiro em casa. Então, e o que os dados mostram é que 31 milhões de pessoas, 6 milhões subiram a B, mais 25 milhões subiram a classe C, ou seja, 31 milhões, mais de meia França, foram incorporados em 5 anos aos mercados consumidores. E um número grande de pessoas foram incorporadas ao mercado de trabalho. Então, no fundo, é o lado consumidor e produtor fazendo tabela, né? Tabelinha um com o outro. Eu acho que gera esse ciclo virtuoso. Só que na situação atual, onde o problema maior é falta de demanda, função da crise, que prejudica as exportações brasileiras, afeta as variáveis financeiras que impactam em demanda, o mercado interno, todos os dados de contas nacionais, PIB, etc., mostra que o consumo é o que tem puxado e mantido pelo peso dele e pelo crescimento que ele tem tido nos últimos anos. E eu acho que essa emergência dessa nova classe média é um valor-chave para o Brasil e para outras economias. Índia, China estão tendo um desempenho muito bom, porque são países emergentes e a classe emergente desses países está fazendo as rodas de suas respectivas economias girarem. Marcelo, quero que você entre uma parte do estudo. Ao você ter uma política que você beneficia aposentados e pensionistas com um reajuste considerável, ao mesmo tempo você está criando uma resistência para a desigualdade no país, né? Exatamente. Um fato notável que a desigualdade brasileira está muito próxima, ainda não chegou, mas é muito próximo dos seus menores níveis nunca dantes observados, que é 1960. Ela subiu muito nos anos 70 e depois não mexeu muito mais, só piorou um pouco ao longo do tempo. E a nossa capacidade de chegar a esse piso mínimo de desigualdade certamente é atrapalhada por decisões públicas. O Estado brasileiro, essas transferências já são muito grandes em relação ao PIB, em relação a outros países. Nossa carga tributária também é muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado para não jogar o bebê junto com a água de banho. Eu acho que é muito importante ter cuidado. Temos políticas que já cresceram muito, como o Bolsa Família, mas que cada real tem um impacto muito maior sobre a pobreza e sobre a desigualdade do que outras políticas. E talvez a gente esteja começando a pensar, a relaxar na ideia de combater a desigualdade, que não é uma ideia talvez tão explícita, embora se a gente observar os discursos dos candidatos no começo dessa década, era tudo contra a desigualdade, fome zero, e de fato nessa década a gente observou redução de pobreza e redução de desigualdade. Eu acho que isso é algo muito interessante. Quer dizer que esses ganhos justificariam o uso político? Não, acho que o uso político faz parte, etc., mas o que eu acho é que o uso político nunca é bom, né? O uso político, mas eu acho que com transparência de dados públicos, etc., eu acho que faz parte do jogo político a pessoa achar que... Só que eu acho que o uso político ele não olha uma questão que é o seguinte: eu acho que a grande vitória que o Brasil conquistou nos últimos anos não é pelas diferenças entre os dois últimos mandatos de governo, são pelas semelhanças. Você ter uma política macroeconômica apontando numa mesma direção, com nuances, uma política social também na mesma direção. Eu acho que é muito mais a continuidade, só que aí eu estou colhendo resultados bons, não importa se foi eu que plantei ou se foi o antecessor que plantou. Da mesma forma que está sendo plantado agora, o sucessor vai colher. Eu acho que os resultados sociais bons são sempre muito bem-vindos e são usados politicamente. Agora, do ponto de vista, assim, vamos dizer, dos detalhes, dos nuances, muitas vezes o que eu planto hoje, quem vai colher é o meu sucessor. E eu gostaria mais até que os políticos brasileiros fossem mais formigas do que cigarras.